Oi, gente, eu vim falar de um tema que eu já vim falando muito, né, em muitos outros vídeos, mas eu queria fazer um vídeo só sobre isso, que é a importância do limite. Bom, toda relação saudável vai necessitar de limites. Por quê? Porque é muito importante que a gente informe para o outro quais são os seus limites individuais, porque você é uma pessoa individual e subjetiva. E aí vai ter coisas que vão te machucar ou coisas que você não vai gostar e que você precisa lançar para o outro. E isso é uma responsabilidade pessoal nossa de nos proteger, de informar, porque quando a gente fala, né, o nosso limite, fala sobre o que a gente não gosta, o que a gente não quer, né, o que a gente não vai deixar de fazer por causa do outro. Muitas vezes uma coisa que é muito comum nas relações, né, é um pouquinho de chantagem emocional, é um pouquinho de uma tentativa de controle. Então, quando a gente coloca o limite, a gente está ensinando, educando ao outro a como nos tratar. E aí, dependendo da personalidade de cada pessoa, o limite ele é sentido e visto de formas diferentes. Por exemplo, pessoas que têm uma tendência a ser mais submissa, com um compulsor mais de agrade sempre, né, sempre com uma ansiedade de ser aceito, de ser bem visto. Essas são pessoas que quando a gente trabalha na terapia e fala sobre ela colocar limites, falar para o outro que às vezes está ofendendo, que está ultrapassando um limite, controlando ela, chantageando ela. Quando a gente fala sobre colocar esse limite, geralmente esse tipo de pessoa vai sentir culpa. Então a culpa é uma presença muito constante nesse tipo de personalidade, porque aí ela acha que ela na verdade tá desagradando, que ela tá sendo mal educada, que ela tá sendo ingrata por colocar um limite pessoal, tá? Já pessoas que têm uma tendência a serem mais controladoras, né, pessoas que têm uma tendência de serem mais ativas na vida, de controlar, né, então só existe um submisso quando existe uma pessoa mais controladora. Pessoas que são mais controladoras veem o limite como uma desfeita. Então, muitas pessoas que gostam de controlar, por exemplo, famílias que são muito centralizadoras. E aí, todo domingo tem almoço ou janta na casa dos pais, né? E aí, os filhos sempre vão pra lá. Aí, vamos dizer que num domingo o filho não quis ir. Preferiu ficar em casa com a esposa, com os filhos, fazer outra coisa. Geralmente, se esses pais são mais controladores, o que fala? Que isso é uma desfeita, né? Entra um pouquinho na chantagem emocional, né? Mas esse é o único momento que a gente tem dificuldade de receber o limite do outro como uma coisa leve, como uma coisa tranquila, né? Geralmente essas pessoas que são controladoras têm a fantasia de que elas só são amadas porque elas controlam as coisas, né? Porque as coisas saem exatamente do jeito que elas querem. E a fantasia é que a partir do momento que as pessoas tiverem liberdade, né, limites protegidos, subjetividade, ela vai ser abandonada. Ela vai ser rejeitada, ela vai perder o controle das coisas, né? Então, geralmente, as pessoas que têm essa tendência de serem mais controladoras tratam o limite alheio como uma desfeita, tá? Enquanto essas pessoas que são um pouquinho mais submissas, que têm uma tendência a querer mais agradar, viver mais pro outro, né? Tem uma tendência de ver isso como uma culpa, né? Como uma... sei lá, como se ela estivesse desagradando e a partir daquele momento ela não pudesse mais ser amada, porque diferente da pessoa que é controladora e que tem uma fantasia emocional, né, de que ela só é amada porque ela controla, porque ela é necessária, a pessoa que é mais submissa e agradável, ela tem uma fantasia emocional de que ela é amada exatamente porque ela é útil, né, porque ela é servil ao outro. Então, esses limites muitas vezes têm uma dificuldade de acontecer, porque às vezes o submisso ele quer colocar um limite, mas vem essa pessoa que é um pouquinho mais controladora e chantageia e ele acaba cedendo por culpa, né? Então a gente tem que estar muito atento, tá? Essa pessoa que é mais controladora, ela tem que estar atenta ao quê?
que a partir do momento que ela não aceita o limite do outro, ela também não aceita o limite dela. Então, essa coisa de sempre ter que estar envolvido na vida de todo mundo, resolver na vida de todo mundo, útil e, né, disponível para todo mundo, também é ultrapassar o seu próprio limite. Então, gente, não existe uma posição melhor ou pior. Os dois geram sofrimento, geram angústia, tira autenticidade, né? Tira autoinvestimento, porque são pessoas que sempre estão investindo e agindo a partir do externo. Então não tem melhor ou pior, a gente está falando de duas personalidades que se desenvolvem a partir de sofrimento, a partir do medo, da baixa autoestima, só buscaram lugares, né, de desenvolvimento e papéis diferentes na vida, mas os dois são sofridos, não tem um melhor ou um pior, né, não tem um que é o coitadinho e outro é o vilão. Os dois têm poder pessoal, né? São todos seres humanos, adultos que têm poder pessoal. Tem poder pessoal de sair, né? E ressignificar o seu valor, ressignificar a sua autoimagem, a sua autoestima, sem depender do outro. Sem depender de controlar o outro ou sem depender de agradar do outro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão. É muito importante, se você tiver, né, se visto em alguma dessas duas personalidades, que você olhe para os seus limites, né, trabalhe o seu valor pessoal, entenda que você não tem que ter valor a partir de uma atitude única, né, que você é um ser humano e que o sim e o não tem que fazer parte da sua existência, da sua vida, né, e que você merece ser amado dentro da sua individualidade, dentro de um respeito a você e aos seus limites, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É óbvio que esse vídeo não tem intenção, como nenhum outro, de substituir terapia, nem nada disso. Na verdade, isso é um incentivo que vocês se conheçam, porque quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente consegue se libertar desse tipo de prisão, né, emocional, de condição de amor. Tá bom? Se vocês gostaram, deixa aqui o comentário. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal no YouTube, que me ajuda muito. O link tá na bio do Instagram. E a gente vai se falando. Até a próxima.